E o Vasco começa uma semana fora da zona de rebaixamento, depois de vencer em casa o São Paulo, e uma semana que promete ser agitada. Tem muita coisa que pode acontecer relacionada à questão do treinador, tem 2 jogos importantes pela frente e até ser resolvida a questão de reforços de jogadores importantes. A gente vai falar muito aqui nesse Bom Dia Gigante sobre isso, mas eu peço para você fazer o seguinte: o cadastro na 1xBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você vai fazer o seguinte: no primeiro comentário fixado vai ter um link. Faz o seu cadastro, coloca a palavra promocional Vascaínos e vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 com a 1xBet. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Você precisa fazer um exame? Então você tem que conhecer a Exame Já, uma plataforma para agendamento de exames e procedimentos médicos segura e descomplicada. Aqui você encontra as melhores clínicas com os melhores preços, facilidade de pagamento e variedade de exames. Tudo em um só lugar. Na Exame Já, agendar seu exame é fácil e rápido. Acesse nosso site www.exameja.com.br. Siga nossas redes sociais, @Exame Já, e agende seu exame hoje mesmo. Exame Já, as melhores clínicas prontas para te atender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana que promete ser agitada. A gente vai falar muito sobre isso. Você viu aí o recado da Exame Já, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma plataforma onde você pode marcar a sua consulta, o seu exame de uma maneira mais fácil, simples, mais perto de você e ganhando um descontinho nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Vá lá, acesse esse QR Code que está passando na tela, entre no site exameja.com.br, marque sua consulta, marque o seu exame e você vai ter todo o desconto e toda a tranquilidade para marcar com essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E como eu falei, o Vasco começando uma semana importante, por isso que é importante também você ser inscrito aqui embaixo no canal. Seja inscrito no canal Atenção Vascaínos, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilha, porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Aciona o sininho das notificações, assim sempre que a gente fizer um vídeo ou uma live, você vai receber um recado do YouTube para poder assistir os nossos vídeos. E como eu disse, o Vasco jogando sábado fora de casa, venceu a equipe do São Paulo e partida muito importante, jogo muito tenso no início, mas o Vasco conseguiu com tranquilidade fazer um placar muito positivo. 4-1, você está vendo várias fotos aí da partida na tela. O Vasco começou meio intranquilo, acabou levando o primeiro gol e depois, no primeiro tempo, ainda conseguiu a virada através de um gol contra e depois do gol do Guilherme Estrela, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Vasco no profissional. No segundo tempo, o Leandrinho entrou, fez o terceiro gol e o quarto gol marcado pelo David em assistência pelo JP. A base do Vasco formando bastante jogadores e agora também ajudando o time profissional. E a gente falar um pouquinho sobre os resultados dessa última rodada, em que tirou o Vasco da zona de rebaixamento. Você está vendo todos os resultados aí que aconteceram, resultados importantes. O Vasco, com a vitória sobre o São Paulo, chega aos 10 pontos, está fora da zona e agora visa a próxima partida, que será quarta-feira contra o Bahia. A gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco aqui nesse Bom Dia Gigante. O que foi mais importante foi o trabalho feito pelo Rafael Paiva. E depois dessa vitória, depois de ser interino algumas rodadas anterior, até a contratação do Álvaro Pacheco, ele foi perguntado na coletiva de imprensa se ele pensa em seguir a ser profissional e trabalhar no time principal do Vasco. Com a palavra, o técnico Rafael Paiva. Fico muito feliz, é realmente muito satisfatório, assim. Fico muito feliz porque a paixão do torcedor é a paixão que eu tenho de ver o time jogar ali, né? Então acho que a torcida é muito termômetro de tudo que está acontecendo dentro de campo, né? E a torcida do Vasco é completamente apaixonada pela equipe. Então, fico feliz porque se ela está valorizando é porque a gente demonstrou dentro de campo, né? Um jogo que eu acredito, que é um jogo de jogar com a bola, de propor o jogo, de ser agressivo para marcar, de ter coragem para jogar, de jogar no limite do erro. E fico muito feliz porque foi tudo que aconteceu no jogo hoje. Fico feliz de potencializar a qualidade dos jogadores que a gente tem, potencializar os atletas da base que estão fazendo um grande trabalho,
todas as categorias de base do Vasco estão toda hora chegando ali nas fases finais, né, nos mata-matas ali dos campeonatos. Rodrigo Dias, que é o gerente da base, fazendo um grande trabalho. E isso é o reflexo. A torcida elogiar é o reflexo de tudo que a gente está fazendo. Então, fico muito feliz. E sobre essa situação do Rafael Paiva ser interino, será que ele pode ser efetivado? Eu fiz essa pergunta para Jean Faísca, nosso analista. E aí, Jean, o que você acha da possibilidade do Vasco efetivar Rafael Paiva como treinador? Acha que é positivo ou o Vasco tem que ir ao mercado buscar um outro treinador? Conta aí pra gente. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Início de uma semana que o torcedor vascaíno tem um pouco mais de paz. E quem conquistou a paz também com essa vitória contundente frente à boa equipe do São Paulo foi a diretoria do Vasco, que tem agora uma maior tranquilidade para escolher o substituto do Álvaro Pacheco. Tentar a manutenção do Rafael Paiva, eu vejo que é algo que precisa ser analisado, sim. Por isso, essa vitória contra o São Paulo dá ao Pedrinho, ao Felipe e todas as pessoas que estão envolvidas no processo da contratação do novo treinador do Vasco, algo que, se o Vasco perde, estariam muito pressionados. Então, dá sim para buscar no mercado alguém que se tenha uma grande convicção. Não precisa chegar aqui para ontem. Lembrando que o Rafael Paiva já tem mais um grande desafio na próxima quarta-feira contra a equipe do Bahia. O Bahia, que chega firme nesse Campeonato Brasileiro, é um dos primeiros colocados. Ontem acabou vencendo a equipe do Cruzeiro. Então o Rafael Paiva tem esse desafio pela frente. Pode, quem sabe, até repetir essa equipe do Vasco que jogou contra o São Paulo. Tem um modelo de jogo pré-definido e que, principalmente, essa equipe do Vasco possa competir contra o Bahia. Enquanto isso, Pedrinho e toda a equipe aí da direção do Vasco pode sim voltar ao mercado e tentar um treinador para que o Vasco possa ter aí um segundo semestre melhor. Lembrando que só não adianta treinador. O Vasco vai precisar de contratações, principalmente de jogadores que consigam jogar dentro dessa pressão. E o Rafael Paiva já mostrou, nesses jogos que esteve à frente do Vasco, que sabe trabalhar na pressão. Bem-vindo a Penedo, a colônia finlandesa no Brasil. Você sabia que, bem no coração da cidade, fica o restaurante Casa do Fritz? Aqui você vai se deliciar com os pratos típicos, preparados com todo carinho e tradição. Venha sentir o aroma das montanhas, o sabor da hospitalidade que só a Casa do Fritz pode te proporcionar. Também temos nossa própria cervejaria, onde produzimos as melhores cervejas artesanais da região. Não deixe de experimentar. Esperamos por você no Fritz, um pedacinho do paraíso no coração da cidade de Penedo. E olha, amanhã o Marco Vasconcelos estará viajando para Salvador para fazer a cobertura do próximo jogo do Vasco, quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Bahia, Bahia e Vasco na Arena Fonte Nova. Vamos trazer todos os detalhes direto de lá. A partir da terça-feira, o Marquinhos já estará trazendo informações importantes direto da capital da Bahia para falar um pouquinho sobre essa partida contra o tricolor baiano. E por falar nisso, a gente agradece demais você que vem ajudando o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. Está vendo esse QR Code na tela? Passe o seu celular nesse QR Code e ajude o canal Atenção Vascaínos para fazer essa cobertura intensa e, claro, 24 horas, trazendo sempre as principais informações para você ligado aqui no canal, sempre com a ajuda de vocês através do projeto LivePix, onde esse dinheiro é destinado apenas para a cobertura dos jogos do Vasco, dos jogos fora, pela Copa do Brasil, todos os eventos relacionados ao Vasco, você vem ajudando bastante através desse projeto LivePix. E agora chega Marco Vasconcelos, que viaja amanhã para Salvador para falar um pouquinho sobre essa semana do Vasco.
Vasco, que, como eu disse, promete ser quente, agitada, tem situação sobre a questão dos jogos que o Vasco vai fazer, a situação do treinador e também sobre reforços. Conta aí, Marquinho. Bom dia, alô! Fala aí, Emerson. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse Bom Dia Gigante. Estou chegando para a gente falar um pouco sobre a semana do Vasco, que, olha, será bastante complicada. Afinal de contas, mais uma vez, a exemplo do que acontecera na semana passada, o time fará 2 jogos no período de 4 dias. Semana passada, o Vasco encarou o Juventude em Caxias do Sul e depois goleou o São Paulo em casa, em São Januário, no último sábado. Dessa vez não será diferente. Na próxima quarta, o Vasco vai até Salvador para jogar com o Bahia na Arena Fonte Nova, depois retorna ao Rio de Janeiro e pega o Botafogo no sábado que vem em São Januário. 2 jogos complicados contra equipes que estão na parte de cima da tabela, nesse momento, no Campeonato Brasileiro. Para isso, é preciso também aproveitar o elenco. O Vasco que terá retornos para esse jogo, jogadores que se juntam aos demais do elenco, por exemplo, o Galdames e o Zé Gabriel, que foram desfalques na vitória sobre o São Paulo, e além disso o Vitor Luiz, que também foi desfalque pela expulsão contra o Juventude. De qualquer forma, a tendência é que o Rafael Paiva opte pela manutenção do time, uma expectativa aí para o retorno do Payet, mas a gente vai ter que aguardar os próximos dias. Falando sobre reforços, o Vasco espera nessa semana intensificar também as procuras para os jogadores que virão na janela de transferências, além das situações do Felipe Coutinho, do Alex Teixeira e do Souza, que estão muito bem encaminhadas. E a busca pelo novo técnico. O presidente Pedrinho, que hoje controla a SAF do Vasco, segue analisando algumas opções. O Rafael Paiva ganhou um conceito muito grande, ganhou moral depois da goleada sobre o São Paulo no último sábado, mas é claro que a diretoria ao mesmo tempo segue analisando nomes no mercado. É isso, Emerson, semana de muito trabalho, de muitas buscas por parte do Vasco, de muita movimentação, 2 jogos importantes, busca pelo novo técnico e também por reforços para a sequência da temporada. Um abraço a todos, bom dia e até a próxima. Valeu! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento da Tornado Teixo. A Tornado Teixo é uma loja aqui em Nova Friburgo, onde você compra matéria-prima para fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e fitness e ganhar um bom dinheiro. Entre em contato com a Tornado Teixo, tá aqui o Instagram deles na tela, o endereço também, siga eles no Instagram e você tem todas as dicas para fazer esse tipo de confecção e ganhar um bom dinheiro nessa parceria da Tornado Teixo com parceria com a Atenção Vascaínos. E olha, a arbitragem para o jogo de quarta-feira sai hoje, vai ser divulgada no YouTube Arbitragem CBF, hoje à tarde. A gente vai ficar de olho e qualquer informação a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos e nas nossas redes sociais. E hoje à noite o time feminino entra em campo em São Januário, às 8 da noite, primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro A3, Vasco e Curitiba, uma fase importante. Se o Vasco se classificar, o Vasco estará na Série A2 no ano que vem, já que os 4 semifinalistas conseguem acesso para a divisão superior do Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Curitiba vai ter transmissão da Vasco TV, mas tem portões abertos, você pode ir lá e assistir as meninas nesse jogo importante contra o Curitiba. E por falar em jogo importante, ontem a base do Vasco ganhou mais um título, Copa Rio Sub-16. Na final contra o Botafogo, tinha perdido o primeiro jogo no Newton Santos na quinta-feira por 2-1 de virada e ontem massacrou o Botafogo, fez 3-0, mas depois o Botafogo no final do jogo deu um sufoco, fez o 3-1, perdeu um pênalti no final que poderia levar a decisão para os pênaltis e aí o Vasco conseguiu vencer por 3-1 e conquistou o título da Copa Rio Sub-16. Está vendo várias fotos aí na tela? O Vasco venceu essa competição, muito importante, a Copa Rio Sub-16 pela primeira vez.
2023, uma competição que é realizada pela segunda vez pela Ferg e nesse segundo ano o Vasco já conquistou esse título. E o Rodrigo Dias, gerente da base do Vasco, falou ao final da partida sobre tudo que vem acontecendo nesse bom semestre da base do Vasco e até elogia os jogadores que jogaram sábado no profissional, oriundos da base do Vasco. Confere só. Qualquer jogo, qualquer competição, a gente entra para conquistar as vitórias e para ser campeão. Mas a mentalidade vencedora, antes de qualquer coisa, é ser melhor do que a gente mesmo todos os dias. Então é isso que a gente leva, né? O dia a dia, eu acho que é o mais importante, impacta nesses momentos aqui. E Deus tem abençoado, né, o nosso trabalho. É um dos indicadores de desempenho, são os resultados de competição que a gente tem chegado em praticamente todas as categorias em finais, tem ganhado títulos, né? Teve a Copa Nike também, uma competição tradicionalíssima, uma competição nacional que o Vasco nunca tinha vencido. Outro indicador é a convocação para a seleção brasileira, tivemos atletas convocados em todas elas. E o indicador mais importante para identificar se a base está no caminho certo é colocar os atletas na equipe principal. E ontem foi um dia muito especial para a gente, né? A gente renovou com o Estrela, renovou com o Leandrinho e renovou com o JP em janeiro, né? Quando eu retorno para o Vasco, né? Um clube que eu me identifico muito, né? Muito feliz de estar aqui, muito grato a Deus e ao Vasco por me dar essa oportunidade. E no jogo de ontem a base foi muito bem representada, com o gol de Estrela na sua estreia, com o gol do Leandrinho, o segundo gol no ano, né? O JP também, que deu assistência, e com o nosso treinador e o auxiliar, né? Rafael Paiva e Xandão, que eu já tinha trabalhado com o Paiva na minha primeira gestão, e a gente identificou que precisaria de uma chegada de um profissional de um outro perfil, e ele chega, né? E a base representou muito bem, e a gente fica muito feliz. E esse é o DNA do Vasco, a gente sabe que vai ter dificuldade, a gente sabe que vai sofrer, mas o Vasco sempre tem a criatividade de se ressurgir, se reinventar, e a base é um pilar muito importante na história do Vasco. A gente agradece a Deus, e Deus colocou excelentes profissionais, né? Cada um em sua área, né? São 150 profissionais, 420 atletas, né? E é só o início do trabalho. Com certeza vamos colher grandes frutos, e tem muito mais atleta da base que vai dar alegria aí pro torcedor vascaíno. E vamos por mais. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado importante é da Pompador. A Pompador é uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você está vendo o endereço deles na tela? Siga a Pompador no Instagram, já que eles vendem, por exemplo, joias, perfumes, relógios, tudo da melhor qualidade, e você vai acertar o presente para a pessoa que você gosta, para a pessoa que você ama, comprando na Pompador. A Pompador é parceira do canal Atenção Vascaínos. Você que vai lá assistir a nossa live no Barra Square, passe na Pompador e compre o melhor presente para a pessoa que você gosta nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E agora vamos trazer aqui Flávio Dias para falar sobre essa situação da base do Vasco, que vem recuperando, na base ganhando títulos, mas agora no profissional tem jogadores que vêm ajudando bastante. E aí, Flávio, o que você está achando dessa nova fase da base do Vasco, que tem um trabalho sendo feito há muito tempo? Não é isso, Flávio? Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia, amigos e amigas ligadas aqui no Bom Dia Gigante. A sua pergunta é algo que remete à história do Vasco. Utilizar a base sempre foi muito importante na tradição desse clube. Mas é claro que existem momentos, existem fases e existem instantes mais complicados para você utilizar os meninos como sendo referência. A gente tem tido exemplos recentes, como por exemplo aquela geração que foi vice-campeã da Copa São Paulo em 2019 e que ninguém foi aproveitado. Porque o Vasco entrava ali num verdadeiro inferno astral. De 2020 para cá, só participações difíceis, ora na segunda divisão, ora caindo, ora brigando para não cair. É difícil para um jogador de base ser o responsável por essa melhora. É claro que todos que saem
como por exemplo o Gabriel Peck, saem muito maduros, conseguem fazer carreira. Mas acho que esse momento é um momento diferente, porque a gente tem bem ou mal, apesar de toda a briga aí, uma SAF que deu um pouco de estabilidade na estrutura, melhoria, salários, estruturas básicas que muitos desses meninos não tiveram. E além disso, um trabalho de base que foi alicerçado lá atrás pelo Carlos Brasil, que para mim foi injustamente mandado embora ano passado do departamento de futebol de base do Vasco, é dos melhores nessa gestão e que montou um alicerce, trazendo tantos jogadores. O Vasco vendeu nos últimos anos quase 540 milhões em jogadores criados na base do Vasco. Andrei, Marlon, Ignaldo, Gabriel Peck e tantos outros. O Vasco botou dinheiro para dentro por conta desse trabalho. Então é algo que, bem trabalhado, sem que profissionais queiram, na base, aparecer mais do que trabalhar, dá frutos. E a transição ela é muito importante. E a transição passa muito por um time sólido com jogadores experientes. E acho que esse é um momento bom, porque nós temos na presidência um ex-jogador e temos na coordenação técnica um ex-jogador campeoníssimos do Vasco, que dão tranquilidade aos jovens, porque jovens já foram e assim começaram sob pressão. Conhecem bem, talvez seja nos últimos anos, o momento em que o Vasco tem gente com cara de Vasco, DNA de Vasco ali dentro, para dar a real para esses meninos. E todos sobem bem. É um momento bom. Quarta-feira, provável até que um não jogue bem. O Estrela não entrou bem no jogo. É normal, oscila, mas vai ter confiança e tranquilidade. Assim como também o Rafael Paiva, que vai ter tranquilidade porque tem o respaldo dessas figuras por trás. Então eu acho que o momento não é colocar todo mundo, mas oportunizar, sim. Porque para trazer alguém que não dá retorno, alguém fraco, usa a base, é DNA do Vasco. Então eu sou totalmente favorável a não 11 jogadores da base, mas nas emergências, por que não? Aproveita e acredita nos meninos. O Vasco, pelo menos na formação, é gigante. Nesse aspecto, ele é muito gigante. Por isso, eu sou muito a favor. Valeu, Emerson. Abração. Valeu, Flávio, obrigado pela sua informação, pela sua opinião aqui no Bom Dia Gigante. Eu pergunto a você, tá gostando do que tá acontecendo no Vasco, pelo menos na base, ganhando títulos, jogadores chegando no profissional e ajudando bastante, como Estrela, JP, o próprio Leandrinho que entrou no segundo tempo? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E o novo técnico do Vasco? Apostaria em Rafael Paiva? Contrataria um outro treinador? Essa situação do Ramon Dias, por exemplo, tá balançando aí treinadores importantes como Renato Gaúcho, Fernando Diniz, o próprio Cuca lá no Atlético Paranaense. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que a sua participação é muito importante aqui no canal Atenção Vascaínos e divulga esse vídeo a outros vascaínos. Como? Compartilhando, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, você ainda não é inscrito, estamos quase chegando a 250 mil inscritos, é importante você divulgar o nosso trabalho de uma maneira bem séria e com credibilidade, por isso que a gente sempre coloca aqui o QR Code do LivePix, onde você ajuda bastante, tem rapaziada ajudando, você pode até ganhar camisas oficiais do Vasco, do Verrete, camisa retrô do Bismarck, ajudando o canal Atenção Vascaínos nesse projeto LivePix. E hoje tem a live Dicas de Mendonça lá no Bar Square. Está aberto ao público, é só chegar lá, participar da live. O Bar Square fica na Avenida das Américas, 3.555. Vá lá na Praça de Alimentação visitar a gente. Hoje estarei lá e também pedindo também a sua participação lá na nossa live Dicas de Mendonça, às 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso segundo canal Ave Mais. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. A gente se vê 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, na live Dicas de Mendonça. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!
Vasco, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!